quando a gente entra aqui nas características do produto, a gente, como eu mencionei, tem muita cobertura, então tem as doenças graves. Dentro de doenças graves, a gente quebrou em combo 1, combo 2 e combo 3. Então, no combo 1 a gente trabalha com 10 patologias, mas se o cliente quiser, ele pode tirar algumas, a gente sempre tem no mínimo 6 patologias. No combo 2 são 20, no combo 3 são 30. Mas se no combo 3 ele quiser trabalhar com 7 patologias também, ele pode. Então, a gente oferece as 30 patologias e o cliente e o corretor, eles conseguem selecionar as principais patologias que ele gostaria de ter ali no produto. Diferente dos produtos que a gente tinha na nossa prateleira, o doenças graves agora é uma cobertura básica. Então, se a gente quiser, se o cliente quiser, se a gente quiser ofertar só a cobertura de doenças graves, sem uma cobertura de morte atrelada, a gente consegue. Então, a gente recebia muita solicitação de cliente que não tinha filho, não era casado e não queria ter, não tinha por que contratar um seguro de vida. Agora a gente já tem uma abordagem diferente. A principal cobertura aqui para o cliente vai ser doenças graves. Se ele quiser contratar a morte ou outra cobertura, ele contrata, mas ele pode contratar só doenças graves. Além de doenças graves como cobertura básica, a gente continua com morte ou morte acidental. Então, a gente não tirou essas coberturas básicas do nosso portfólio. Além dessas coberturas, a gente tem a invalidez parcial por acidente, a Ô, Mari, invalidez... Oi, pode falar, Rafa. tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom Só dia. uma dica muito importante. Eu aqui, eu sou daqueles caras que todos os benefícios que eu tenho aqui na Sul América, eu vou atrás para conhecer. Inclusive o nosso seguro de vida de funcionário, que tem uma cobertura de doenças graves relativamente baixa, uma cobertura para atender a convenção trabalhista. Então, se você realmente se preocupa com você, com a sua saúde, né, com as suas proteções em vida, vale você analisar se é importante você ter um seguro de vida pessoal também. Até porque nós não somos eternos nas empresas que a gente trabalha e a gente vai envelhecendo também. Então, eu, por exemplo, eu tenho um seguro de vida meu pessoal que eu pago fora da convenção trabalhista. Isso é proteção, que eu acredito no nosso produto e eu acredito nas coberturas e que é necessário eu me proteger. Então, se você tiver interesse em fazer isso uma apólice também, você for comercial, vai lá num corretor de confiança, bota 1% de comissão, né? E transmite a tua proposta e aumenta as tuas proteções. Vai. Obrigada, Rafa. Bom, e aí continuando aqui as coberturas, né? Então, a gente tem a de invalidez por acidente, que é a parcial ou total. Então, aqui é uma das coberturas que a gente comenta sobre o cliente sofreu algum acidente, e não precisa ser um acidente muito grave. A gente sempre fala, nossa, mas tem que morrer ou ficar paraplégico. Não é isso. Se o cliente ele está jogando basquete, torceu o tornozelo, ele perdeu parte da mobilidade dele. Ele vai receber um percentual referente àquela mobilidade que ele perdeu. Ele consegue acionar já a cobertura de invalidez parcial por acidente, não precisa ser uma invalidez muito grande. Então, aqui é um diferencial também da gente colocar a cobertura para o cliente usar em vida. E aí, só voltando aqui na invalidez por acidente, a gente tem uma cobertura também que é a majoração dessa invalidez. O que é a majoração? Então, a gente agora expandiu essa cobertura para mais de 200 profissões, que são alguns membros que, na cobertura de invalidez parcial, ela é um percentual, e na majoração ela representa 100%. Então, por exemplo, a gente usa bastante o exemplo de médicos, que é o que faz mais sentido. O médico, ele costuma fazer muita cirurgia, ele costuma operar, então ele sempre usa o movimento da pinça, que a gente chama, né, que são os 2 dedos. Para ele, esses 2 dedos é muito importante. Sem esses 2 dedos, ele não consegue mais operar. Então,
não representa 10% ou 20%, representa 100% do que é a vida dele. E aí, quando ele contrata a majoração da IPA, esses 2 dedos, eles significa que ele vai ter 100% do capital. Então, por exemplo, o médico ele contratou IPA e IPA majorada. Na IPA ele contratou, vou falar só valor baixo mais redondo para ficar mais fácil, 100.000 e na majorada 100.000. Na IPA ele vai receber 10.000 e na majorada ele vai receber os 100.000. Então, no total ele vai receber os 110.000, porque ele está majorando aquele membro, não é 10%, é realmente 100% que aquele médico ele vai precisar. Então, essas coberturas elas são muito importantes para algumas profissões. O médico é só um exemplo, mas tem muitas outras. E aí todas essas coberturas são em vida para o próprio cliente usar, né? Aí a gente também tem a cobertura de invalidez por doença, cobertura de despesas médicas hospitalares e odontológicas. Aqui o cliente também sofreu um acidente, ele vai para o hospital, precisa de um reembolso, a gente também faz esse reembolso da cobertura médica, e aí é uma das coberturas que a gente também vê muita sinergia com saúde. Diária por incapacidade temporária é quando o cliente ele precisa se afastar temporariamente, então ele ficou doente, sofreu um acidente, mas não é uma invalidez permanente, é uma incapacidade temporária, uma invalidez temporária. Então ele precisa ficar alguns dias ausente do trabalho. Então a gente paga essas diárias que ele vai ficar ausente. Essa cobertura ela é muito importante para médicos dentistas também, que trabalham por conta, principalmente para profissionais autônomos, tá? Autônomos, e eu esqueci o nome da outra profissão. Aí depois o time me ajuda aí no chat. Profissional liberal, lembrei. Aí a gente também tem a cobertura de cirurgias, é uma cobertura que a gente lançou agora, ela é muito importante também. Um grande diferencial dela referente ao mercado é que a gente paga importante só deixar claro que essa cirurgia não é uma cirurgia eletiva, tá? É uma cirurgia de urgência e emergência. Então, o cliente ele sofreu um acidente ou ele foi para a sala ali de emergência, até por alguma doença que ele vai precisar fazer a cirurgia na hora, correndo risco de vida, a cobertura de cirurgias ela vem para auxiliar aí nesse pagamento, dado que a gente tem aí um custo médio de cirurgia muito alto no Brasil. Então, a gente oferece 3 opções de capitais por cirurgia, na cobertura de cirurgia, de 5, 10 e 15 mil. E o cliente ele recebe o valor de uma única vez, é uma indenização, não é um reembolso, então, independente do valor que ele gastar na cirurgia, ele vai receber o valor contratado. A gente tem a cobertura de acessibilidade física, ela é bem parecido com a nossa cobertura de invalidez por acidente, mas tem algumas características a mais dela, porque eu vou precisar fazer uma rampa na minha casa, colocar um acessório para eu conseguir subir ou apoiar no banheiro. Então, essa cobertura de acessibilidade física é uma cobertura acessória, ela é bem baratinha e ela serve para apoiar o segurado nesse momento que está um pouco mais complicado na situação de vida dele atual, tá? Adiantamento de doença terminal, a gente oferece essa cobertura para o cliente quando ele está numa fase já terminal e ele pode adiantar até 100% do capital de morte. Então, ele escolhe na hora da contratação quanto que ele quer antecipar da cobertura de morte, de 10% a 100%, e dado o diagnóstico, a gente paga o capital para ele. E aí a gente tem mais 3 coberturas aqui de diária por internação hospitalar, pode ser tanto por doença e acidente, só por acidente, e ter um a mais por UTI. Essas coberturas, elas também são coberturas que são indenização e não são reembolso. Então, a gente recebe bastante questionamento do tipo: se o cliente ele ficar internado no SUS, ele vai ter direito a receber a diária? Vai, porque aqui o importante é que ele teve a internação e ele contratou essa cobertura. Ele vai ter a indenização, porque não é um reembolso. E se ele utilizou o plano de saúde dele e ele vai ter a indenização? Vai também. Então, aqui
o foco não é para pessoas que têm um plano de saúde, mas se por algum acaso tiver e a pessoa também tiver a cobertura de DIH, também vai poder acionar aqui a nossa cobertura, tá? Então aqui tem a cobertura de extensão de morte ao cônjuge, então o cliente ele pode escolher contratar para ele e estender ao cônjuge, então caso o cônjuge falecer, o próprio segurado recebe a indenização. A cobertura de funeral, aquisição de jazigo, são coberturas mais simples, né? Então todo mundo conhece o funeral aqui, ele pode acionar via reembolso, os demais são só assistências e prestação de serviço. E a gente tem a cobertura de filhos póstumos, que é a cobertura para o filho, caso os pais vierem a falecer durante o pai ou a mãe, ou os dois vierem a falecer durante o período da gestação ou logo após o nascimento da criança. No produto VidaFlex, a gente tem essa quantidade de benefícios grátis que eu falei, então a gente tem segunda opinião médica internacional, cuidado para filhos, nutricionista, personal fitness, a gente agrupa tudo isso, tá? Numa assistência que a gente chama de Combo Flex, que fica mais fácil também da gente colocar no nosso guia para o cliente. Tem o médico natal familiar, que eu já comentei, onde no produto de AP é pago, aqui a gente oferece para os nossos clientes. Os demais segurados, os demais benefícios, e aqui um grande diferencial é que no produto VidaFlex a gente oferece o benefício do seguro viagem nacional. Então, o cliente consegue, ele ganha 7 dias de viagem nacional, ele só precisa entrar no espaço do cliente, colocar a data de ida, a data de volta e acionar o benefício dele. Bem parecido com a jornada que a gente tem hoje no Saúde quando tem viagem internacional. As assistências opcionais, o funeral familiar ampliado e o familiar, eu já comentei. E a gente tem aqui o cartão cesta básica, então caso o segurado vier a falecer, a gente tem o familiar, ele recebe 12 créditos referente a uma cesta básica, né? Aqui, se eu não me engano, o valor é de R$ 100, tá bom? A gente tem uma assistência opcional também, que é a assistência bike, então se o segurado ele precisar de alguma troca de pneu, alguma manutenção da bike, alguma assistência, ela consegue suprir. E também tem a rede de saúde familiar, que é a rede de descontos, exames e consultas. Bom, dos nossos produtos individuais, eu acho que esses aqui eram os grandes tópicos, né, de produto e cobertura. E aí, só entrando um pouquinho nos canais de venda. Então, hoje, como é que a gente comercializa esses produtos? A gente tem o Meu Contrata Fácil, que o corretor ele entra através do plataforma, né, no portal do corretor, e ele consegue personalizar o site, ele customiza os pacotes, ele escolhe a comissão que ele quer trabalhar e ele faz a venda conforme a escolha dele. Ele pode colocar no Google, ele pode colocar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, aí ele coloca o site para vender da maneira como ele quiser, tá bom? Mas aqui é um site que ele escolhe a imagem, que ele escolhe cor, ele padroniza o nome do pacote, então se ele quiser chamar de... O nosso produto chama VidaFlex, mas se ele quiser chamar de, sei lá, Mari 123, ele consegue chamar aqui, ele personaliza 100%, tá? A gente também tem o Contrata Fácil. O nosso Contrata Fácil, ele tem um e-commerce, então o cliente ele consegue acessar diretamente o site da Sul América ou via mídia e fazer a contratação. E o corretor, ele também tem a opção de gerar o link para enviar para os clientes. A diferença entre o Contrata e o Meu Contrata é que o Contrata Fácil não é um site personalizado com as cores do corretor, com a logo do corretor. O Contrata, ele já tem pacotes pré-definidos de uma forma mais geral. Então, a gente define pacotes de acordo com o perfil e aplica para todos os links de uma forma única. E por último, a gente tem o Cota Fácil, que ele é um cotador que a gente lançou recentemente, no final do ano passado, em dezembro. Ele é um cotador muito mais amigável, ele tem várias funcionalidades novas, ele tem a opção de salvar e editar a cotação, ele tem o PDF da cotação, então a gente já teve mais de
5.000 PDFs de cotação gerados para os corretores enviarem, então é uma funcionalidade que tem sido bastante utilizada. Ele mostra o preço por cobertura, então se o cliente virar e falar assim, olha, eu não quero essa cobertura aqui de ACF, o corretor fala, mas essa cobertura de ACF custa 40 centavos. Aí o cliente vai falar, tem razão, pode deixar. Então, é um diferencial a gente ter essas funcionalidades novas nesse cotador. A gente também tem o acompanhamento do status da proposta e tem muito mais, tá? Então, assim, tem realmente muita coisa. E o Cota Fácil, ele está sempre em evolução. Vou até dar um spoiler aqui para vocês. A gente vai colocar entre esse e o próximo mês, pelo menos ali a linha do boleto. Então, se o corretor quiser pegar a linha do boleto da primeira parcela, ele vai poder pegar e mandar para o cliente dele, que hoje não tem nada sobre pagamento. Então, ele vai conseguir também. Sobre os produtos, né? Então, todos eles têm os acidentes pessoais e o VidaFlex, e o estagiário só está disponível no Cota Fácil. Bom? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre produtos individuais, eu acho que aqui está o nosso grande primeiro ensinamento, tá?